Quando ocorrem eventos importantes em um país ou região específicos, a sociedade passa por mudanças. Podemos observar isso ao olharmos para o início da história da Igreja no Império Romano, particularmente durante o reinado de Nero. Naquela época, havia uma aceitação na sociedade em relação à perseguição e até ao martírio dos cristãos. Na era vitoriana, na Grã-Bretanha, um dos sinais mais aceitos de sucesso para os homens incluía ter uma esposa e uma família, uma boa casa e possuir um cavalo e uma carruagem para locomoção. Com a chegada da Grande Depressão em 1929, a sociedade mudou e as pessoas estabeleceram novas normas, como os jardins da poupança, para sobreviver. Após o colapso financeiro de 2008, a sociedade mudou novamente, com as pessoas diversificando seus investimentos, suas economias e a maneira ou o local onde mantinham seu dinheiro. Basta olharmos para quantas coisas são amplamente aceitas hoje em dia, mas que há 10, 50, 100 ou mesmo 200 anos não eram consideradas normais. A violência na televisão, na música e nos videogames tornou-se algo comum na sociedade, enquanto muitos anos atrás não era tão predominante como é hoje. O sexo antes do casamento já foi tabu, mas nos dias de hoje as pessoas ganham a vida tendo relações sexuais antes do casamento e comercializando isso online. Esses são apenas alguns exemplos de mudanças que ocorreram na sociedade ao longo dos anos. Mas o que a Bíblia nos diz sobre as mudanças que ocorrerão na sociedade para sinalizar o quão perto estamos da segunda vinda de Cristo? Bem, a primeira mudança sobre a qual quero falar pode ser encontrada em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz: O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Deixe-me listar esses pontos para você. As pessoas nos últimos dias se afastarão da fé, o que significa que haverá uma apostasia, um afastamento. E como isso se parece? Bem, significa menos pessoas frequentando a igreja, menos pessoas se declarando cristãs, menos pessoas praticando o cristianismo em suas vidas diárias, quando se trata de coisas como oração e leitura da palavra de Deus. Pessoas nos últimos dias prestarão atenção a espíritos enganosos e sedutores e a doutrinas de demônios. Este é o ponto em que quero focar, então voltaremos a ele em breve. E as pessoas nos últimos dias serão preenchidas com hipocrisia e mentiras, o que significa que haverá muitos que dirão e pregarão uma coisa, mas viverão de maneira completamente diferente. O último ponto é que as consciências das pessoas serão cauterizadas, o que significa que haverá uma frieza na humanidade, uma falta de amor, um endurecimento do coração, e tudo isso por causa do pecado que está presente na vida de muitos. Na sociedade nos últimos dias, haverá mais aceitação de novos ensinamentos, doutrinas falsas e evangelhos alternativos. E é exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando fala em doutrinas de demônios. O diabo nunca se apresentará abertamente. Em vez disso, ele usará homens e mulheres para espalhar o engano. Aqui estão algumas das mensagens-chave daqueles que pregam sob a influência demoníaca. Eles dirão que você alcançará o céu sendo uma boa pessoa e fazendo boas ações, que Deus o aceita do jeito que você é, que é aceitável pecar quando você tem se comportado bem por um longo tempo. No entanto, a palavra de Deus nos diz que não podemos ganhar a salvação por meio de boas obras. A salvação vem apenas pela aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e afastando-se do pecado. A palavra de Deus nos instrui a negar a nós mesmos e a manter nossa carne sob sujeição. E, finalmente, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto,
não há troca entre comportamento bom e pecar livremente. Estas são doutrinas de demônios. Mais cedo neste ano, um relatório foi publicado sobre um distrito do estado de Utah, nos Estados Unidos, proibindo a Bíblia em escolas primárias e secundárias, após reclamações de que o conteúdo era sexualmente explícito. O artigo continua dizendo que um distrito escolar suburbano em Utah proibiu a Bíblia em escolas primárias e secundárias depois que um pai, frustrado com os esforços para banir materiais escolares, argumentou que alguns versículos da Bíblia eram muito vulgares ou violentos para crianças pequenas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 20: Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. É isso que estamos vendo. O bem está sendo chamado de mal e o mal está sendo chamado de bem. O mundo é um lugar muito diferente do que era há 20 anos. Há muitas mais ameaças com as quais temos que lidar. Ameaças físicas, emocionais e mentais. E, é claro, há muitas mais ameaças espirituais que enfrentamos hoje em dia. O pecado parece muito mais desenfreado e o caos é comum. Basta olhar para a televisão, assistir às notícias e observar a indústria do entretenimento. E você verá que há tanto ódio, idolatria e orgulho que infiltraram nossa cultura. Se não tiver cuidado, é fácil ser influenciado e até mesmo seduzido pelo mal ao nosso redor. Apesar disso, os cristãos são chamados a não deixar seu amor esfriar em tempos de maldade. Em Mateus 24, Jesus responde a duas perguntas separadas que seus discípulos lhe fizeram. Os discípulos perguntaram quando a queda do templo em Jerusalém aconteceria e quais seriam os sinais do retorno de Jesus. Ambas são preocupações legítimas para os discípulos. Uma aconteceu muito rapidamente, que foi a queda do templo em Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano entrou e desmantelou Jerusalém. A outra ainda está por acontecer, que é a volta de Jesus. Em resposta a essas perguntas, Jesus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É difícil dizer se Jesus está falando sobre o aumento da iniquidade antes da queda do templo ou de sua segunda vinda. Provavelmente ele está falando sobre ambos. Seja como for, haverá um momento em que a iniquidade aumentará. O objetivo do cristão é não permitir que a corrupção crescente faça nosso amor esfriar. Podemos ver um aumento em muitas áreas de iniquidade hoje em dia. Muitos se aproveitam dos pobres para enriquecer. Muitos cometem crimes vis por impulso egoísta. Muitos têm pouco respeito pela vida humana. E, infelizmente, em alguns lugares, o aumento da iniquidade pode ser observado até mesmo na igreja. Existem grupos de pessoas dentro da igreja que vivem uma vida de julgamento, que não abraçam pecadores que pecam de maneiras diferentes das delas. Em vez de mostrar amor e compaixão, eles demonstram autodireito e condenação. Precisamos garantir que sejamos pessoas que não deixem nosso amor esfriar, mas, em vez disso, devemos ter um amor profundo por Deus. Não queremos ser exatamente as pessoas das quais a Bíblia fala quando diz que o amor de muitos esfriará. Então, como garantir que não sejamos incluídos nesse grupo? A única maneira de garantir que nosso amor não esfrie é continuar tendo um relacionamento ativo e vibrante com o Senhor. Muitos pensam que o cristianismo é um bilhete para o céu, mas, embora isso seja verdade no final, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é sobre ter um relacionamento diário com o Senhor. Jesus colocou dessa forma em João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. À medida que permanecemos no Senhor, crescemos e produzimos frutos, e nosso amor não esfria. Podemos e devemos cultivar nosso relacionamento com o Senhor por meio da oração, da leitura e da participação em cultos. No entanto, uma das maneiras mais críticas de permanecer no Senhor é vivendo em comunidade cristã uns com os outros. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Quando vivemos a vida cristã isoladamente, nossa fé muitas vezes morre. Um estudo foi feito em que um único rato foi colocado em uma gaiola com um comprimido de droga. O estudo visava verificar se o rato consumiria a substância. Toda vez que um rato era colocado na gaiola sozinho, ele consumia a substância. O isolamento o levava à droga. Eles também colocaram a substância em uma gaiola cheia de ratos. Toda vez que a substância estava na gaiola com vários ratos, os ratos ignoravam a substância como se ela nem estivesse lá. Embora não sejamos ratos, o mesmo muitas vezes é verdade para nós. Quando nos cercamos de comunidade cristã, somos muito mais capazes de viver uma vida piedosa. No entanto, é muito mais provável que deixemos nosso amor esfriar quando vivemos isolados. Estamos vivendo em tempos muito maus. O mundo sempre teve maldade e continuará a tê-la até o retorno de Jesus. Como você está combatendo esse mal agora? Você tem relacionamentos cristãos piedosos? Sugiro encontrar um grupo de pessoas cristãs para se reunir pelo menos uma vez por mês. Não precisa ser um grupo grande, mas são as pessoas em quem você confia sua vida. Você compartilha as coisas boas e ruins que têm acontecido em sua vida com eles. Ao fazer isso, você encontra um lugar onde pode ser aberto e honesto sobre onde Deus o está levando. Satanás está tentando combater sua vida cristã, fazendo com que seu amor pelo Senhor esfrie. No entanto, ao se cercar de comunidade cristã, além de ler a palavra, orar e ir aos cultos dominicais, você será capaz de permanecer no Senhor e combater o desejo de se afastar de Deus nestes dias maus. Quero lembrar a você que, mesmo que o coração de muitos tenha esfriado, mesmo que os valores piedosos e os valores bíblicos já não sejam tão estimados na sociedade, maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é luz, e Ele é a luz pura e santa que afasta toda a escuridão. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: Pois noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A Bíblia diz que nós também estávamos em trevas antes de chegarmos a Cristo. É por causa dele que podemos brilhar mesmo entre as sombras. Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Se você já acendeu uma vela em um quarto escuro, sabe a grande diferença que aquela pequena chama pode fazer. Uma pequena faísca tem o poder e a intensidade para iluminar um cômodo inteiro. A Bíblia diz que é assim que somos quando permitimos que o Espírito Santo nos encha. Como filho de Deus, você é como uma vela em um mundo escuro. E quando todos nós nos reunimos com outros crentes em um só propósito, como o corpo de Cristo, então podemos realmente impactar a escuridão neste mundo com a luz de Jesus Cristo que arde dentro de nós. João, capítulo 1, versículo 5 diz: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, como podemos deixar a luz de Deus brilhar em nós em nossa vida cotidiana? Bem, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz:
Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Para refletir a sua magnífica glória, Deus nos deu dons únicos para servir o seu corpo. Alguns de nós são encorajadores, alguns de nós são professores, alguns de nós são adoradores. A beleza do corpo de Cristo é que todos temos papéis diferentes, mas vitais, a desempenhar. Seja qual for o seu dom, você pode usá-lo como uma forma poderosa de deixar a luz de Deus brilhar através de você. Então, deixe a luz de Jesus Cristo brilhar intensamente em você, mesmo em meio a grandes tribulações. Agora oramos a Deus. Querido Deus, neste momento de incertezas e desafios, peço humildemente que afastes todo o mal que nos cerca. Reconhecemos nossos erros e pecados passados e buscamos teu perdão. Auxilia-nos a nos afastar dessas influências prejudiciais, a viver de acordo com teus mandamentos e a caminhar no caminho da retidão e da pureza. Abre portas para o bem, a prosperidade e o amor em nossas vidas. Concede-nos a força para resistir às doutrinas enganosas e às tentações do mundo, para que possamos permanecer firmes em nossa fé. Ilumina-nos para discernir a verdade e nos guie para seguir teus ensinamentos genuínos. Ajuda-nos a permanecer unidos como uma comunidade cristã, a nos apoiar mutuamente e a compartilhar tua luz com o mundo. Neste tempo de escuridão e desafios, que tua luz brilhe forte em nossas vidas, dissipando as trevas e fortalecendo nossa fé. Que nossas ações reflitam tua graça e amor e que, através de nós, outros possam glorificar teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que você tenha um dia abençoado sob a proteção de Deus. Se esta oração te tocou, por favor, deixe um like e compartilhe com os teus entes queridos. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma poderosa oração todos os dias. Obrigado. E lembre-se que Deus te ama e que a felicidade é um direito que Ele nos deu e nos proporciona todos os dias.